Bom dia, senhoras e senhores, bom dia aos nossos telespectadores da TV Assembleia. Cumprimento o ilustre deputado Renato Câmara, deputado Enel Fellini, deputado Cabalmi, e invocando a proteção de Deus, declaramos aberta mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Esta comissão, para quem nos vê pela primeira vez, ela tem a responsabilidade de analisar os projetos que são apresentados a esta Casa Legislativa do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, da técnica jurídica. Feita a abertura, nós indagamos. Deputado Cabalmi, eu acho que está funcionando aqui para registrar a presença. Os dois aqui, eu acho que está funcionando. Isso aqui eu acho que fica mais fácil. Não entra primeiro. Eu não apertou, ok? Digital está com problema, hein? Confirmado cada um. Muito bem. Registradas as presenças, nós indagamos aos senhores componentes da comissão acerca da ata 15/2018, da sessão realizada 6 de junho, disponibilizada no sistema, em votação com relação à ata. Votar. Também votação tem que ser aqui também. Ah, é? Aqui, Renato. Renato. Ah, deu certo? Não, sim. Já direto? Não. Deputado Enel Fellini. Bom, para quem está nos acompanhando, nós estamos iniciando aqui o processo tecnológico aqui do registro digital da presença e da votação dos parlamentares. Como é uma tecnologia que se inicia, até a adaptação leva um certo tempo, mas obviamente que com a sequência a tendência é mais transparência, mais agilidade e melhorias para essa Casa Legislativa. Aprovada a ata, nós passamos à segunda fase, que é a fase da distribuição. Você vai passar de volta. Projeto de Lei 265/2017, mensagem do Poder Executivo Estadual, reorganiza o Conselho Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul, Conjuve, e dá outras providências. Eu estou avocando. Projeto de Lei 103/2017, de autoria do deputado Dr. Paulo Ciufi, dispõe sobre a instalação de salas de amamentação e fraldar em lugares públicos e privados com grande circulação de pessoas no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, distribuindo ao ilustre deputado Lídio Lopes. Projeto de Lei 106/2018, de autoria do Poder Judiciário, altera dispositivo das leis 3.310, de 14 de dezembro de 2006 e 3.687, de 9 de junho de 2009, da outras providências. Estou avocando. Projeto de Lei 108/2018, de autoria do Ministério Público Estadual, dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos servidores do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências, também avocando. Projeto de Lei 109/2018, de autoria dos deputados Júnior Moca, Amarildo Cruz e João Grandão. Altera a Lei 4.219, de 11 de julho de 2012, que dispõe sobre o ICMS ecológico. Estou distribuindo ao ilustre deputado Lídio Lopes. Projeto de Lei 111/2018, deputado Maurício Picarelli, inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, o Dia do Batista Sul Mato Grossense,
Distribuo ao deputado Renato Câmara. Projeto de lei 112/2018, deputado Enel Felini, inclui no calendário oficial de eventos do Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, a Semana Farroupilha, realizada tradicionalmente entre os dias 14 e 20 de setembro e comemorado junto ao CTGs, Centro de Tradição Gaúcha. Estou fazendo distribuição ao ilustre parlamentar Caba Almi. Projeto de lei 113/2018, de autoria do deputado Enel Felini. Declara de utilidade pública estadual a Associação Familiar de Agricultura de Mato Grosso do Sul, AFMS, Itamaraty 2, Ponta Porã, distribuído ao deputado Caba Almi. Projeto de lei 114/2018, de autoria do deputado Felipe Orro. Altera o artigo 154 da Lei Estadual número 1810, de 22 de dezembro de 97, que dispõe sobre o imposto de propriedade de veículos automotores da outras providências, distribui ao deputado Enel Felino. Projeto de lei 115/2018, de autoria do deputado Renato Câmara. Inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso o Dia Estadual dos Aventureiros. Deputado Caba Almi. Projeto de lei 117/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli. Dispõe sobre a prestação das informações que mencionam os portadores de doenças graves ou crônicas da outras providências, deputado Renato Câmara. Projeto de lei 118/2018, de autoria do deputado Paulo Ciufi. Dispõe sobre a proibição da formação profissional dos cursos de nível médio técnico da área de saúde, na modalidade de ensino à distância EAD, na sua totalidade. Ao deputado Lídio Lopes. Projeto de lei complementar 6/2018, de autoria do Ministério Público Estadual, altera o disposto do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Complementar 72, de 18 de janeiro de 94, Lei Orgânica do Ministério Público, avocando. Projeto de resolução de autoria do deputado Barbosinha, concede título de cidadão sul-mato-grossense, deputado Enel Felini. Projeto de resolução de autoria do deputado Renato Câmara, que concede encomenda do mérito legislativo ao deputado Enelvo Felini. Encerrada a distribuição, nós passamos à fase da devolução e imediatamente eu passo a palavra ao deputado Enel Felini para as suas devoluções. Nobre colega Barbosinha, deputado Renato Câmara e Cabo Almi, presente a essa sessão, a imprensa aqui presente, profissionais e telespectadores. Eu tenho 3 processos, 071/2017, deputado Paulo Ciufi, que cria a implantação do programa de farmácia e distribuição de medicamentos nas unidades básicas de saúde, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Esse projeto, na nossa avaliação, ele cria uma enorme dificuldade, apesar de termos leis federais que determinam que lá tem que ter um profissional, nós temos que olhar a realidade do nosso estado, os pequenos municípios, distritos longínquos da sede, 50 quilômetros, que não é fácil ter esse profissional habilitado lá, à disposição durante o dia todo. Por isso eu peço dilação de prazo desse processo, senhor presidente. Também o projeto João Grandão, que está sobre a avaliação mais profunda da SomaSul, 014/2017, aonde mexe com o ICM ecológico de todos os municípios, também nós solicitamos a dilação de prazo. E o projeto 0104/2018, deputado Lídio Lopes, o mesmo solicitou uma avaliação mais profunda do projeto, está com o nobre colega, e, portanto, são os 3 únicos que estão sob a minha responsabilidade. Fica concedida a dilação solicitada e solicitamos que, na medida do possível, nós possamos ter a devolução para que a gente possa estar liberando, né, a nossa pauta. Esse já do ICMS aqui, ele já tem já um certo tempo, né, que nós está sob discussão. Nobre presidente, eu quero ser bem justo aqui com todos que estão presentes. Eu vejo, não com muita boa vontade de parte dos municípios, da associação,
é uma questão num ano político, onde quem perde se levanta fortemente, quem ganha está muito favorecido com a questão. Então, para muitos lá é injusto se mexer numa época onde cada um tem seu interesse mais profundamente político nas suas bases. E por essa razão nós não estamos recebendo da SomaSul uma posição clara. Então, eu vejo aí, a gente também tem que ter um pouco de paciência no sentido de perceber que eles não estão chegando a uma conclusão para nos dar um parecer e que a gente possa aqui, os nobres colegas, fazer a votação. Eu agradeço, deputado Enel Felin. Penso que nós precisamos de estabelecer para a SomaSul um prazo, né, razoável para que ela possa se posicionar e, decorrido esse período, nós temos que ter a manifestação da casa, obviamente, ressaltando a preocupação de vocês, por quanto o assunto realmente, quando mexe com ICMS de município, é matéria polêmica, né, realmente desperta muita discussão. Não havendo mais devolução, deputado Enel Felino, eu passo a palavra ao deputado Renato Câmara para a sua devolução. E quem sabe, senhor presidente, eu posso até fazer um ofício a nós que eles solicitaram, dando prazo de mais 30 dias para eles terem uma manifestação. Eles não tendo, a casa passa a apreciar a matéria. Perfeito. E em seguida, as questões regimentais, nós temos prazos a ser cumpridos, né, aqui dentro do nosso regimento. Palavra com o deputado Renato Câmara. Senhor presidente, nobres colegas deputados, público presente, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, sempre bom ressaltar aqui essa nova tecnologia, mais transparência para a população acompanhar os trabalhos dos deputados e que é um avanço muito grande na Assembleia, registrando essa tecnologia dos procedimentos eletrônicos aqui em todas as comissões e também na sessão. Senhor presidente, tenho aqui um projeto de lei número 107/2018, de autoria do deputado Cabo Almi, que institui o auxílio moradia ao policial militar, policial civil e agente penitenciário nos casos em que especifica. Afirma o autor ainda que, além de compensar o profissional financeiramente, a economia auferida em não desembolsar o valor relativo ao projeto para o trabalho e retorno à residência atenuaria o risco a que está exposto, e também afirma o autor que, com a concessão do benefício, o Estado demonstrará a valorização dos profissionais na segurança pública. Eu quero aqui, deputado Cabo Almi, dizer que esse projeto, na questão do seu mérito, ele é muito valoroso. Sem dúvida nenhuma, os agentes de segurança aqui, policiais civis, militares, têm se dedicado muito à segurança do nosso Estado e merece esses benefícios. O problema é que, analisando a questão da competência de apresentar o projeto, e esse é uma das nossas lutas aqui, o presidente sempre coloca muito bem isso, que tem muitos projetos interessantes, necessários para a sociedade, mas acabamos esbarrando numa questão da iniciativa, que é um problema que faz parte da nossa análise aqui na CCJ. E, diante desse projeto, tentamos verificar todas as possibilidades para poder colocar para ser encaminhado para o plenário, enfim. Mas, diante da legislação, e ela é clara nesse sentido, existe um vício de inconstitucionalidade formal, e notadamente porque excursiona sobre a matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 67. Então,
colocando a iniciativa de leis complementares e ordinárias, cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia, mas, nesse caso, essa iniciativa é do governo do Estado. E a criação de cargos, funções ou de empregos públicos na administração direta e autárquica ou sobre o aumento de sua remuneração. Também aqui no artigo B, os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para iniciativa, também fica a cargo do governo do Estado. Então, o presente projeto, louvável no seu mérito, mas, diante da constatação da iniciativa que precisaria o governo do Estado ter esse entendimento também, como Vossa Excelência, nós votamos pela rejeição do presente projeto, no caso da sua constitucionalidade. Mas, pessoalmente, sou a favor do seu mérito, mas, na constitucionalidade, o meu voto é pela sua rejeição, senhor presidente. Nós vamos abrir o processo de votação e segue o processo normal. Se durante a votação quer fazer a justificativa do voto, né, favorável ou contrário, faz a justificativa e registra o voto. E nós precisamos. E nós, sim, deputado Cabal, já passa a palavra, Vossa Excelência. E temos que abrir também para a questão da ata ao deputado Lídio Lopes, porquanto a sessão anterior era a presença do deputado Lídio Lopes e do Dr. Paulo Ciufi. Então, nós temos que colher aqui, em relação à ata, o voto e a assinatura do deputado Lídio Lopes. Pela ordem, deputado Cabalmi. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, Lídio Lopes, Nelvo, Vossa Excelência, Renato Câmara, nossos assistentes, que nos honram com suas presenças. Senhor presidente, tendo em vista que eu não vou poder proferir meu voto, porque sou o autor da matéria, antes dos colegas votarem, no parecer do nobre deputado Renato Câmara, eu gostaria de proferir algumas palavras. Primeiro, falando que esse projeto foi encaminhado a essa comissão, sabendo dos riscos da inconstitucionalidade do mesmo, mas também avocando aqui um grande jurista, que é o Erli Lopes Meirelli, que fala nos seus pareceres, em algumas jurisprudências, inclusive, que o Poder Legislativo pode, sim, legislar em questões que invadem competência executiva e que também cria despesa para o Poder Executivo. Se nós formos analisar a fundo os pareceres do Erli Lopes Meirelli, nós vamos encontrar em vários deles, um jurista renomado, dizendo que há, sim, a possibilidade do Poder Legislativo legislar em questões que criam despesas e que invadem competência do Poder Executivo. Eu também, senhor presidente, gostaria de acrescentar aqui, sim, rapidinho, falando do momento em que nós vivemos hoje nesse país. Um momento em que o Supremo, que com certeza não há necessidade de receber o auxílio moradia e que trava uma luta judicial, inclusive, por conta de achar que eles merecem e podem e devem receber o auxílio moradia. Se nós for olhar também outros poderes, Ministério Público, Defensoria, enfim, a maioria dos poderes hoje tem o entendimento que eles devem e podem receber o auxílio de moradia. Levando em consideração essas reivindicações
num momento tão difícil que passa o nosso país, eu não veria o porquê, deputado Renato Câmara, de eu não apresentar essa matéria a essa casa com relação ao auxílio moradia ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, à Polícia Civil, os agentes penitenciários, enfim, todos os servidores da área da segurança pública, em especial, né, policiais civis e militares e agentes penitenciários. Primeiro, deputado Renato, pelo alto grau de periculosidade, de risco que corre esses profissionais, senhor presidente, rapidinho aqui, esses profissionais, né, no exercício de suas funções, quando em determinado momento é necessário se faça uma transferência dele, não a pedido, mas por necessidade do serviço, por um risco eminente dos seus familiares, e esses trabalhadores tendo que ser transferidos, deixando a sua moradia, seu local de origem, a sua família, lá vai constituir uma outra despesa. Uma outra despesa que faz com que eu mesmo, com o mesmo salário, possa ter duas despesas de moradia. Caso seja residência própria ou pague aluguel, o mesmo iria ocorrer num determinado local para onde fosse transferido. Então, eu não teria como estar nessa casa, de passagem aqui por essa casa, e não registrar essa minha vontade, esse meu desejo de tornar realidade o auxílio de moradia para esses trabalhadores. E assim eu fiz, provocando, através desse projeto de lei, respeito o parecer do deputado Renato Câmara, mas gostaria que essa comissão, inclusive, pudesse fazer um documento, uma petição. Vou concluir, senhor presidente. Dada a importância da matéria, eu gostaria que Vossa Excelência permitisse aqui eu concluir o meu pela ordem, né? Que essa comissão pudesse fazer uma petição, um documento, um requerimento, um encaminhamento por todos nós, ao governo do Estado, uma vez essa matéria não logrando êxito, né, nessa comissão, nessa Casa de Leis, para que o mesmo, com as competências e os poderes que tem, possa instituir o auxílio de moradia para os policiais civis, militares, agentes penitenciários, bombeiros, todos os trabalhadores na área da segurança pública, senhor presidente. Era esse o meu pela ordem na manhã de hoje, nessa comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Em processo de votação, aberto, quem quiser fundamentar o voto, a palavra está aberta aqui aos componentes da mesa. Deputado Didi Lopes, deseja se manifestar? Deputado Cabalmi, preciso concluir aqui, todos têm que votar aqui, porque abre o sistema, todos têm que... Só falta o voto de Vossa Excelência com relação à ata. Sim. Concluído, passamos então ao processo de votação do parecer do deputado Renato Câmara quanto ao projeto de autoria do deputado Cabalmi, sabendo que vota deputado Didi Lopes, Enel Felini, Renato Câmara e deputado Barbosinha. Não, agora que abriu. Agora tá. Agora? Eu quero vou votar com o relator e justificar o voto, porque é muito importante os esclarecimentos para quem nos acompanha, porque pode ter a percepção do outro lado que o deputado que está votando aqui na comissão, ele está se relacionando... Senhor presidente, só esclarece o voto. Sim. Com o relator é sim? Com o relator é sim. Com o relator é sim. Com o relator é sim, contra o relator é não. Oi? Espero que vocês errem e votem a favor do Não. Não, com o relator. Com o relator, é sim. É sim em relação ao voto do relator. Não está dando. Hã? Oi? Não, Tá a gente vota o relator. Nós estamos votando o parecer do relator. E o voto do relator, se nós somos favorável ou contrário ao voto do relator, sim ao voto do relator e não ao parecer do relator. Nós estamos votando o parecer do relator, de acordo ou contrário. Se eu sou de acordo, eu estou votando sim.
Se eu sou contrário, eu estou votando não. É obviamente que o voto aqui é em relação ao parecer do relator. Se eu estou votando contra o relator, é não, e você pode, inclusive, fundamentar o voto. Então, é sim com o relator, não contra o relator. O Nelvo já votou, então? Já. Já votei. Então, acho que tem que ficar importante, a não ser que nós vamos inverter aqui o formato de votação. Não, está correto. Está correto, né? Não estamos votando o projeto. Muito bem, deixa eu só fazer uma justificativa do voto. É importante para quem está nos acompanhando que aqui nós estamos analisando o projeto não do ponto de vista de mérito, se ele é bom ou se ele é ruim. O que nós estamos analisando é do ponto de vista da constitucionalidade e no parecer do relator, ele diz com muita clareza que, embora no mérito concorde, tem vício de inconstitucionalidade formal subjetivo, porquanto deveria, esse caso dispõe de despesa, é ato de iniciativa do governador do Estado. É criação de despesa sem disponibilidade orçamentária. Na verdade, nós estamos vivendo um momento da vida nacional, deputado Cabalmi, muito séria, e há uma discussão muito grande, inclusive, dos auxílios, moradias de outros poderes. Há uma discussão muito grande, judiciário, Ministério Público, e a cobrança da sociedade ela é exatamente na contramão, do que nós estamos aqui discutindo. Concordo em relação à questão de mérito, com que Vossa Excelência ponderou, mas há uma discussão relacionada a isso. Deputado Enel Felino. E o nosso nobre deputado foi muito feliz, que talvez é da classe aí que teria de ser olhado com carinho, que menos ganha dentro dos poderes, mas é julgado que 70% desses policiais, bombeiros, não moram de fato no seu município, vêm de outros. Isso dá uma elevação de custo ao governo altamente significativo. É um salário a mais, que é onde, não tendo orçamento, planejamento, a coisa dificulta a vida muito do Estado. Pela ordem, senhor presidente, com relação ao projeto, há que se fazer aqui uma diferença. Deputado Cabalmi, eu só vou ponderar com relação ao tempo, porque, na verdade, nós não estamos num debate. Mas nós há estamos que votando se parecer. considerar, senhor presidente, com relação à matéria que eu estou reivindicando, e o que ganha esses trabalhadores e que a classe jurídica nacional, na verdade, reivindica hoje o que eles ganham, né? Tem que levar em consideração isso. O risco que corre o policial militar quando precisa ser transferido e a despesa diante do valor que ele recebe e não receber auxílio moradia e o que esses setores dos jurídicos estão reivindicando. É só isso que eu gostaria de deixar aqui registrado. Concluída, deputado Renato Câmara, Vossa Excelência tem que. Vossa Excelência só tem que colocar aqui, só para concluir aqui, como é o autor do parecer. Na verdade, eu penso que a questão da biometria aqui, ao invés da celeridade, ela acaba criando aqui um complicador aqui no processo de votação. Mas é porque não está todos instalados, né, senhor presidente? Quando tiver, vai ser mais rápido. Pela ordem, deputado Lídio Lopes. Senhor presidente, eu acho que uma comissão com 5 membros, eu acho que dispensa biometria na CCJ pelo fato seguinte: o deputado Cabalmi é autor de um projeto, ele não vota, tem que colher assinatura do suplente dele depois. Como é que vai votar a biometria depois na suplência? Aqui você tem que ficar justificando voto. Quando você vota, você já justifica o seu voto. Então, eu acho que é dispensável aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Não sei o entendimento de Vossa Excelência. No plenário é uma questão, aqui é outra. O plenário está votando sim ou não, é mais ágil. Aqui nós votamos constitucionalidade, nós questionamos o projeto e eu acho que é um atraso, na verdade, para nós a biometria não votar aqui. Penso que a utilização da biometria, se mantida, só para registrar a presença. No mais, manter o processo tradicional de assinatura, eu acho que tem muito mais agilidade, celeridade, colhendo em relação aqui a assinatura com o relator ou contrário ao relator. Penso que nós temos bem mais agilidade, deputado Lopes, do que nesse processo de registro e abrindo a possibilidade de discussão, colhendo o voto, é rápido, né?
Senhor presidente, eu discordo do deputado Lídio Lopes, até porque se faz uma despesa com relação a modernizar esse trabalho dessa casa e dispensar esse trabalho aqui, depois de instalado isso daqui, eu acho que nós iríamos contra a evolução, né, dos trabalhos dessa Casa de Leis. Eu sou contra, acho que o voto separado do Supremo colha-se depois, mas de quem está aqui, as máquinas estando funcionando, nós temos que votar normalmente, porque nós estamos aqui num processo de adaptação, né, de novos dias, novos tempos. A palavra continua com o deputado Renato Câmara. Senhor presidente, projeto de lei 033, de autoria do deputado Beto Pereira, que altera-se a emenda e a redação da Lei Estadual 1268, de 26 de maio de 1992, das outras providências, que versa sobre fogos de artifício e artefatos pirotécnicos. Eu gostaria de pedir uma dilação de prazo, porque nós estamos fazendo toda uma discussão sobre esse tema. Concedida a dilação solicitada, indaga a Vossa Excelência, tem mais alguma devolução? Era o que eu tinha, senhor presidente. Passa a palavra ao deputado Cabalmi para as suas devoluções. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator deputado Cabalmi, emenda, declara de utilidade pública estadual, Associação dos Escrivães de Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede e fórum no município de Campo Grande, MS. Projeto de lei 090/2018, processo 116/2018, autor deputado Júnior Mock e relator deputado Cabalmi. Segue aqui o meu relatório, senhores deputados, público que nos assiste nessa Comissão de Constituição e Justiça e Redação final. Cuida-se do projeto de lei de autoria do deputado Júnior Mock, cujo fim é declarado de utilidade pública estadual à Associação dos Escrivães de Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede e fórum no município de Campo Grande, MS. Na sua justificativa, o autor do presente projeto de lei afirma que a entidade vem desenvolvendo um excelente trabalho e de grande importância social em prol da comunidade, de modo que a declaração de utilidade pública estadual da entidade é de suma importância, tendo em vista que possibilitará a ela celebrar convênios com o governo do Estado e receber emendas do Parlamento Estadual. 2. Sobre o voto do relator. Compete a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do artigo 46 do Regimento Interno, a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa e de proposições, emendas ou substitutivos. A iniciativa para a propositura da matéria em discussão possui amparo legal no artigo 167.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa e do artigo 67, caput, da Constituição Estadual. Assim, a iniciativa do parlamentar é legítima. Da análise preliminar da documentação acostada a esse processo, tem-se que, então, presente os documentos necessários e obrigatórios contidos no artigo 6º da Lei 3.498/2008, que dispõe sobre o processo legislativo de declaração de utilidade pública de entidades no Estado, sendo cumpridas todas as especificações que a lei reguladora da matéria exige. Além disso, no que diz respeito à técnica legislativa, nada há de ser modificado, visto que a proposição atende aos ditames da Lei Complementar, número 95/98. Nesse contexto, voto pelo reconhecimento da constitucionalidade, legalidade e judicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 090/2018, sendo o parecer favorável pela sua tramitação. Sala das Comissões, 19 de junho de 2018, deputado Cabalmi, membro da CCJ. É o meu relatório, senhor presidente, senhores deputados. Em processo de votação, o parecer do relator com relação ao processo 90/2018.
Aperta aí, mano. Aqui não funciona. Hã? Não, ele não quis suplente, ele é o relator. Ele é o relator, tem que votar também. Não está funcionando. Sim. Não. Ele é o relator desse projeto. O Ele outro tem que é votar. suplente, vota suplente. No outro, anterior. Não confunde, Portela. A palavra continua com o deputado Cabalmi. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a delação de prazo, com meus cordiais cumprimentos, todos os vossas excelências, nos termos do artigo 65, parágrafo 3º, prorrogação do prazo regimental do processo abaixo descrito, tendo em vista a necessidade de juntar de documentos do mesmo. Processo 130/2018, autor deputado Beto Pereira. Certo, poder contar com a habitual atenção e de vossa excelência no pleito em questão, renovo votos de estima e consideração. Deputado Cabalmi. Concedida a dilação solicitada, indaga a Vossa Excelência, tem mais alguma manifestação, deputado Cabalmi? Senhor presidente, só devolver aqui ao Portela, né, o nosso assessor jurídico, uma matéria aqui para que o mesmo possa dar continuidade aqui na tramitação da mesma. É só o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Agradeço ao ilustre deputado Cabalmi e passa a palavra ao deputado Lídio Lopes para suas senhor devoluções. presidente. Muito bom dia, senhores pares. Muito bom dia, senhores que nos honram nesse plenário e também que nos assistem através da TV Assembleia. Projeto de Decreto Legislativo 004/2018 ratifica convênios ICMS, ajustes, CNF, protocolos ICMS celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS. Autoria do Poder Executivo, mensagem 26/2018. Em conformidade com o artigo 46, inciso 1, a linha do regimento interno dessa Casa Legislativa, passo a analisar o projeto de decreto legislativo em destaque. O chefe do Poder Executivo do Estado, em atendimento aos artigos 103, inciso 21 e 152, combinados com o artigo 89, inciso 14 da Constituição Estadual, submete ao Parlamento sul-mato-grossense ratificar os convênios ICMS, ajustes CNF e protocolos ICMS celebrados na esfera do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, a fim de que os mesmos sejam ratificados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Os convênios ICMS são os de 107, referente ao ano de 2017, e os convênios 01, 03, 06, 11, 12, 15, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 37, todos referentes ao ano de 2018. Os ajustes CNF são os de número 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, todos referentes ao ano de 2017. E os de numeração 01, 02, 03, 04, 05, todos referentes ao ano de 2018. E os protocolos ICMS são os de numeração 02, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, todos referentes ao ano de 2018. Em apertada síntese é o que consta do projeto. Como se sabe, nessa fase de admissibilidade e nessa modalidade de proposição, ao relator do projeto compete tão somente a análise dos aspectos da constitucionalidade, aqui incluído o poder de iniciativa, de legalidade, de juridicidade, obediência ao regimento interno e ao uso correto da técnica legislativa normatizada pela Lei Complementar Estadual nº 105/2003. A competência do Poder Legislativo nesse tipo de proposição está ancorada no inciso 21 do artigo 103 e artigo 152, combinados com o inciso 14 do artigo 89, toda a Constituição Estadual, em verbis. E aí eu cito os mesmos, senhor presidente. Portanto, à vista de todas essas considerações, nosso parecer é pela admissão, tramitação e aprovação do projeto de decreto legislativo com a finalidade de homologar ou referendar os instrumentos de convênios, protocolos e ajustes que acompanham a mensagem governamental acima epigrafada. Como voto, senhor presidente? Em votação, o voto do relator, deputado Lídio Lopes. Só para depois assinar. Hã? Não está votando aí, não? Não. É só apertar assim já. Mas Não precisa mais apertar o enter. o meu tem mania. Não precisa mais apertar o enter. Você Só aperta sim. assim. Não precisa apertar o enter, Eu tô só fazendo. sim. Falar que tem que dar Não, entre no- sim e D. Não, mas para votar não. Vai na outra. Ai, aqui dá, lá na outra o meu dedinho
Concluída a votação, todos os votos acompanhando o relator. A palavra continua com o deputado Didio Lopes. Projeto 102/2018, com emenda modificativa, autoria do deputado Maurício Picarelli. Institui o programa de amparo e cuidados à mulher alcoólatra e da outras providências. Chega a essa comissão para exame e emissão de parecer o projeto de lei em epígrafe que tem por objetivo ajudar na recuperação da mulher alcoólatra, oferecendo assistência médica, social e psicológica. A finalidade da presente propositura é criar um programa voltado exclusivamente para a recuperação das mulheres alcoólatras, que não conseguem superar este vício sem a ajuda de profissionais. Em tempo, o nobre parlamentar apresentou o projeto em emenda modificativa do artigo 3º, ressaltando a importância quanto à realização de campanhas de conscientização, alerta e informações periódicas acerca do programa do amparo e cuidados à mulher alcoólatra. Em apertada síntese, é o que consta. É o relatório. A Comissão de Constituição e Justiça compete analisar as proposições quanto à sua juridicidade, abrangendo constitucionalidade, legalidade, adequação regimental e técnica e legislativa. Em que pese a presente matéria ser de mérito louvável, padece de constitucionalidade consoante, será demonstrado doravante. Verifica-se que o presente projeto de lei visa instituir o programa de amparo a cuidados à mulher alcoólatra, contudo, impõe atribuições ao Poder Executivo, já que invade indevidamente a esfera que é própria da atividade do administrador público. Sendo assim, verifica-se que a violação do princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, bem como o artigo 2º da Constituição Estadual, os quais dispõem que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Nesse sentido, colhe-se o julgado do Supremo Tribunal Federal, reserva de administração e separação de poderes. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que em tais matérias o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo, precedentes. E assim, não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação dos poderes, desconstituir por lei atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa o comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídico, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Celso de Mello. Observa-se que a presente propositura não se limitou à criação do programa, mas sim impôs obrigações ao Poder Executivo, tais como disponibilização de profissionais e a realização de campanhas periódicas a serem enviadas aos meios de comunicação. Cabe exclusivamente ao Poder Executivo a criação e instituição de programas em benefício da população e serviços nas diversas áreas de gestão envolvendo os órgãos da administração pública. Ainda que, embora a instituição do projeto seja louvável quanto ao mérito, invadiu a esfera de gestão administrativa que é de competência do Poder Executivo e envolve o planejamento, a direção, a organização e a execução de atos de governo, ou seja, equivale à prática do ato de administração. Outra assim, é imperioso trazer à baila o artigo 165, inciso 1 da Constituição Estadual, que assim... artigo 165, são vedados, inciso 1, início de programas, projetos e atividades não incluídos na lei orçamentária anual. O projeto de lei em questão a instituir o programa de incumbência do Poder Executivo não informa quais são os recursos orçamentários necessários para a cobertura dos gastos advindos, pois resta evidente que ordenam atividades novas na administração pública, cuja instituição demanda de meios financeiros que não foram previstos. É sabido que a ausência desses recursos impede o cumprimento da gestão financeira responsável. Ademais, é notório que o Poder Executivo não necessita de uma lei autorizativa para executar um ato que já lhe é autorizado constitucionalmente. Portanto, em que pese a nobre intenção parlamentar, conclui-se que a proposição é formalmente inconstitucional por incompetência legislativa, constitucional e estadual. À vista de todas essas considerações, manifesto o meu parecer contrário ao projeto de lei de 102/2018 e da emenda modificativa, ambos de autoria do deputado Maurício Picarelli. Com voto, senhor presidente.
Em votação, o parecer do relator, deputado Didio Lopes, com relação ao projeto 102/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli. Em votação. Lembrando que com o relator o voto continua sendo sim, contra o relator, voto não. Tem jeito. É com seu dedo, né? Tá É aqui o meu problema. dedo que invocou aqui. O meu tá botando aqui. O lítio da... Acho que a máquina ficou exclusivo pra mim aqui. Pois é, o processo é mais demorado que muito... Aqui não... Isso é mais complicado do Mas é que que... só tem uma máquina, cada um vota na sua máquina, não tem isso, companheiro. Vou levar o escrutínio, tá? A dificuldade pro escrutínio de voto. Você tá lá na sua Mas e o meu sentado, dedo é aqui só não dá apertar o lítio, dedo filho, aí. na Agora outra que dá. nós estamos levantando Corrige isso aí, vindo você aqui, acha que já eu vou arrumado. botar lá? O meu verde. É meu verde. Botou Não é seu dedo. verdade? Essa máquina... A palavra continua. Votação. Ué, ainda não? Ué. O barulho... Como está em votação, ele não precisa o enter, é só votar sim ou não e... Sim. Ou E o não. dedo? Não, sim. É, não precisa o É. enter. Entendeu? Você estragou a Tá máquina dando de lá identificação ok, mas... agora. Entendeu? Você estragou a máquina de lá. Essa máquina é só pra mim, Barbosa. Só teve 4 votos até agora, companheiro. Projeto de Lei 045/2017 torna obrigatória a coleta e destinação final pelos revendedores de bebidas em embalagem de vidro tipo long neck em todo o estado de Mato Grosso do Sul na forma que especifica. Autoria da deputada Antonieta Amorim. O projeto empírico apresentado pela nobre deputada tem por finalidade a coleta e destinação final pelos revendedores de bebidas de embalagem de vidro do tipo long neck em nosso estado. Ressaltando que a embalagem suprastada é um dos resíduos mais nocivos para a natureza e, quando destinada incorretamente aos aterros sanitários, causa impactos ambientais de longo prazo. Em apertada síntese é o que consta do projeto. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação compete analisar as proposições quanto à sua juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequação regimental e técnica e legislativa. Nada obstante a validade da intenção do parlamentar, autor, temos que a matéria é de interesse local e deve ser tratada em normas municipais, vez que se insere na competência dos códigos de postura e código sanitário de cada município. Apenas para argumentar, os hospitais cujos detritos e lixos devem ser obrigatoriamente expostos em recipientes separados e destacados dos demais. Uma típica coleta seletiva fica de fora da obrigatoriedade. Como dito, a matéria é de competência exclusiva dos municípios, assim, não pode o Estado pretender impor normas a esses entes federados que gozam de plena autonomia, em especial quanto aos assuntos de interesse local. Nesse sentido, a norma seria, mais uma vez, inexequível. Quem coleta lixo é ou o município, de forma direta, municípios pequenos, ou por empresas especialmente contratadas para tal, caso de Campo Grande. O que as empresas, escolas e outros têm obrigação de fazer é a disposição e acondicionamento em recipientes apropriados para quem dê direito de fazer a coleta propriamente dita. Logo, não se pode impor que as pessoas jurídicas mencionadas façam coleta de lixo, pois esta não é a sua obrigação, mas sim da Prefeitura. Comprovando que a matéria de competência municipal, noticiamos a existência de uma lei específica no âmbito do município de Campo Grande, promulgada pelo presidente do Legislativo em 1994, sendo autores do projeto os nobres edis Pedro Teruel e Nelson Trade. Lei 3.042, de 2 de maio de 1994, dispõe sobre a coleta seletiva, reciclagem e destino final do lixo, e assim eu discorri ela com leitura, é muito longa, senhor presidente. Anote que o inciso 2 do artigo 3º estabelece claramente a diferença entre acondicionamento e coleta seletivo. O usuário deverá providenciar, por meios próprios,
os recipientes necessários ao condicionamento dos resíduos sólidos gerados para a coleta seletiva. A prioridade do acesso aos recursos será dada aos municípios que preferirem saídas consorciadas entre os municípios para a gestão dos resíduos sólidos, elaborando e implantando o plano municipal, instituírem a coleta seletiva com a participação de cooperativas, associações de catadores desses materiais formadas por pessoas físicas de baixa renda. O artigo 8, verba disciplina sobre os outros instrumentos utilizados. Deixe fazer a leitura do mesmo. Ressalto-se ainda o artigo 30, inciso 5 da Carta Federal, que assim dispõe: compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Portanto, o projeto de lei exposto em análise desta comissão possui importância meritória. Entretanto, apresenta óbice constitucional que impede a sua transformação em diploma legal. Diante o exposto, demonstrada a inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 045/2017, opino pela sua não tramitação. É como voto, senhor presidente. Em processo de votação, parecer do relator com relação ao projeto de autoria do deputado Antonieta Amorim. Em votação. Você só pôs só um dedo, põe outro. É, tua ideia é boa. Tem jeito. Concluída a votação, todos os votos acompanhando o relator. Bem lançado o voto do ilustre deputado Edi Lopes. A palavra continua com Vossa Excelência. Senhor presidente, peço vênia de Vossa Excelência e os demais pares, dilação do projeto 275/2017, 096/2018 e a PEC 001/2018. Posso devolver na próxima sessão. Fica concedida as dilações solicitadas e eu indago a Vossa Excelência se tem Nada mais, alguma senhor manifestação. Eu agradeço ao deputado Lídio Lopes e passo as minhas devoluções. Eu tenho 2 projetos. Primeiro, o projeto de lei 105/2018, mensagem do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema estadual de turismo do estado de Mato Grosso do Sul, a política pública estadual para o turismo e o plano estadual de turismo e da outras providências. O chefe do Poder Executivo justifica a apresentação da referida proposição, afirmando que atualmente o estado de Mato Grosso do Sul recebe milhares de turistas anualmente, razão que justifica a necessidade de ser adotada uma política específica no sentido de promover o avanço e a consolidação do turismo regional, partindo de políticas públicas com critérios e objetivos definidos. Após uma análise formal e material do projeto de lei, tem-se que a proposição não apresenta qualquer vício de iniciativa, sendo a matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conquanto previsão do artigo 67, parágrafo 1º, 2d e artigo 89, 5 e 9, ambos da Carta Estadual. Tem-se que a previsão constitucional estadual acima, transcrita, é emanação do princípio da simetria, eis que assim também está previsto no artigo 61 da Constituição Federal, cuja transcrição faço abaixo. A Magna Carta prevê ainda no inciso 7 do artigo 24 que ausentes federados tenham a competência para legislar de forma concorrente em matérias que versem sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Esclarecendo o entendimento acima defendido, no sentido da matéria atinente ao PL 105/2018, ser de iniciativa privativa do chefe do Executivo, tem-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu faço várias transcrições. O presente projeto de lei, ao regulamentar a lei federal,
mais precisamente a Lei 11.771/2008, que é a Política Nacional do Turismo, está exercendo sua atribuição constitucional prevista taxativamente no artigo 24, parágrafo 2º da Magna Carta, inexistindo, portanto, vista iniciativa de lei ou em relação à matéria atinente à proposição. Vale mencionar ainda que o projeto de lei não incorre em aumento de despesas, sendo assim desnecessário estudo de impacto financeiro acompanhando a proposta. Desta forma, tem-se que o presente projeto deve seguir sua tramitação regular dentro dessa Casa de Leis, porquanto não apresenta qualquer vício formal ou material, razão pela qual sou favorável à tramitação em processo de votação. Como vota os senhores componentes da comissão? Pela regular tramitação. Meu dedo está complicado. Isso aqui é a política. Eu estava arrumando. É a política. Todos os votos acompanhando o relator. Passo a devolução do último projeto sob minha carga, o projeto de lei 109/2017, de autoria do Poder Executivo, que institui a política estadual de educação ambiental e dá outras providências. Teve emendas do deputado Pedro Kemp, 5 emendas aditivas, e eu estou, na verdade, teve o voto do deputado Renato Câmara. Esse projeto é de relatoria do deputado Renato Câmara. Ele emitiu parecer favorável ao projeto e às emendas, e aí eu, antes de coletar os votos, eu pedi vistas e estou emitindo aqui o meu voto, que eu vou fazer a leitura. De autoria do Poder Executivo, a proposta em epígrafe tem por escopo instituir a Política Estadual de Educação Ambiental. Após a proposta originária ter sido aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, bem como em primeira votação plenária, em tempo que, submetida às comissões de mérito, recebeu 5 emendas aditivas de autoria do deputado Pedro Kemp, cujo intuito seria de aprimorar a proposta, retornando a esta comissão para análise restrita das emendas aditivas. Sob a relatoria do deputado Renato Câmara, recebeu favorável às 5 emendas, não sendo submetida à votação perante os demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em razão do pedido de vista desse revisor, que viu a necessidade de analisar a fundo a proposta, vindo a solicitar, inclusive, parecer do IMASU sobre as respectivas emendas. Assim como revisor da proposta, observância ao artigo 46 e no parágrafo 1 do artigo 66, ambos do regimento dessa Casa de Leis, passa a proferir o parecer. Como já mencionado, o nobre deputado Renato Câmara exarou o parecer favorável à tramitação do presente projeto de lei, aduzindo para tanto estarem presentes os pressupostos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa das emendas apresentadas. Com a devida vênia ao bem lançado parecer do nobre deputado Renato, as emendas 1 e 3 devem ser rejeitadas. A emenda número 1 acrescenta 5 parágrafos ao artigo 7º do PL 109/2017, sendo que o parágrafo 5º, de forma incauta, restringe os objetivos fundamentais da educação ambiental previstos na legislação federal, mais precisamente na Lei 9.795/99. Tem-se que o parágrafo 5º da emenda número 1 dispõe que são objetivos fundamentais da educação ambiental no licenciamento, sendo que na Lei de Política Nacional de Educação Ambiental inexiste restrição de seus objetivos atinentes apenas às situações de licenciamento ambiental.
Assim está disposto no parecer do IMASU ao analisar a emenda número 1. Quanto à proposta de inclusão do parágrafo 5º, entende-se que os objetivos fundamentais devem ser objeto de regulamentação específica da lei. Destaque-se que os mencionados objetivos estão inseridos no Programa Estadual de Educação Ambiental. Ainda, os objetivos da lei estão em conformidade com a Lei Federal 9.795, de 27 de abril de 99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. Assim sendo, entende-se que não deve-se restringir os objetivos fundamentais da educação ambiental apenas ao licenciamento, uma vez que existem outros temas relevantes incorporados na dimensão do citado artigo. Só para que gere a compreensão, a emenda do ilustre deputado Pedro Kemp, ela é restritiva enquanto a legislação federal era mais ampla, deputado Lídio Lopes. Então, o que nós estamos rejeitando a emenda exatamente porque a proposta do governo é mais ampla. E a proposta do deputado Pedro Kemp, ele restringe os objetivos da educação ambiental apenas ao licenciamento. Quanto à política de educação ambiental, ela deve ser levada também, né, a outras áreas que não apenas ao licenciamento. Portanto, tem-se que a emenda número 1 deve ser rejeitada, eis que restringe o alcance e escopo de proteção do previsto em legislação federal, estando em direto conflito com esta. A emenda aditiva número 2, por apenas trazer disposição com rol inclusivo de entidades e pessoas jurídicas envolvidas na política estadual de educação ambiental, sem qualquer geração de ônus ou deveres, deve ser incorporada ao PL original. Portanto, em relação à emenda aditiva número 2, eu estou manifestando o parecer favorável. De forma correlata, a emenda número 3 deve ser incorporada ao PL 109/2017, eis que não apresenta qualquer vício a macular a sua existência. Portanto, também de acordo com a emenda aditiva número 3. O IMASU aqui, ele tinha colocado aqui uma ressalva em relação ao termo fonte de financiamento constante da emenda. Contudo, afirma que ela atende ao anseio da equipe técnica de educação ambiental do IMASU. No tocante ao termo fonte de financiamento, tem-se que o mesmo não é restritivo ao ponto de impossibilitar o alcance pretendido pela norma. Eis que é plenamente possível a interpretação extensiva da disposição pelo aplicador da lei, dando-se a ela a dimensão pretendida, razão pela qual aqui faço outras transcrições e finalizo dizendo que a emenda aditiva número 3 merece ser incorporada ao PL originário. De outro norte, a emenda número 4 deve ser rejeitada por apresentar vício de iniciativa, eis que seu conteúdo somente pode ser encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. A referida emenda, ao ordenar que o Poder Executivo destine parte dos recursos para programas de educação ambiental, está violando os artigos 61, parágrafo 1º, 2b, combinado com 165, 2 e 3, ambos da Magna Carta, bem como o artigo 89, 12 da Constituição Estadual, assim descrita. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e ao cidadão, na forma dos casos previstos nessa Constituição. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviço público e pessoal da administração dos territórios. Artigo 165. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, de forma simétrica, diz no artigo 89 que compete privativamente ao governador do Estado enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, projeto de lei de diretriz orçamentária e as propostas de orçamento. Perfilhando tal entendimento, tem-se que a jurisprudência mansa pacífica do Supremo Tribunal Federal que faz transcrição. Por tal razão, deve ser rejeitada a emenda aditiva número 4. Por fim, tem-se a emenda número 5, que de forma primorosa determina a atenção devida às peculiaridades regionais na execução de ações de educação ambiental, valorizando-se a cultura e saberes dos povos e comunidades tradicionais. Após minuciosa análise, não se vislumbra qualquer mácula a impor óbice à incorporação da referida emenda ao projeto de lei originário. Assim, por todo exposto, tendo em vista a observância dos requisitos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade das matérias propostas nos respectivos emendas aditivos, acompanho em parte o bem lançado voto do relator
no sentido favorável à aprovação do projeto com a incorporação das emendas 2, 3 e 5, rejeitando-se as emendas 1 e 4. Então, apenas para esclarecer aqui, né, o projeto do governo ele veio, teve parecer favorável por unanimidade desta comissão, foi a plenário, aprovado por unanimidade em primeira, foi para as comissões de mérito. Na comissão de mérito recebeu 5 emendas aditivas. O relator deputado Renato Câmara deu pela inclusão das 5 emendas aditivas e eu, como revisor, estou rejeitando a emenda número 1 e a emenda número 4 e sendo favorável à inclusão da emenda 3, 2, 3 e 5. Correto. Quem acompanha o voto do revisor vota não em relação ao voto do relator, e quem acompanha o relator vota sim, né, em relação aqui, apesar de que, bom, exatamente, não foi submetido à votação. Então, é sim ao relator, não com o revisor. Em votação. Você vai votar sim? Desculpa. Corrige? Limpa, limpa. Não precisa apertar a tecla Enter. Ele está em votação, Não, você não só tô. aperta o que você quer Eu assinar não estou e- apertando, só estou botando Não, não. você apertou Enter lá. Não, eu limpei, porque eu tinha votado errado. Vota novamente. Vai de novo. Vamos trocar o dedo. Você não cadastrou o outro dedo. Cadastrei 2. Não é com o relator? Com o revisor? Não é com o revisor? Deixa ele votar, quem sabe dá uma limpada no sistema. Sim, com o Renato. Eu vou votar sim, então. Você vai chegar na eleição Vai, com Renato. a sua biometria. Vota aí. Tá bom? Você Deixa eu tem sentar que aqui votar de sim. novo. Seu voto, você vai votar sim? O Enel coloca todos os dedos, põe um, não Põe dá esse, não dá certo, certo. põe o outro, põe o outro. Ô, peraí. Você vai votar Eu com vou o votar revisor? Com o Renato. Ah, com o Renato sim, então. Então tá certo. Lídio. Então, tá vendo? A Anel não votou ainda? Aí, Você tem que gente. segurar o dedo lá, tá? Mas eu quase arranquei a máquina. Não, mas não precisa de apertar, não. É só tocar o dedo. Mas, ó, Acho que a digital do Enel tá com problema. Não teve. sempre teve problema esse dedinho. É, eu tô sei. vendo. Posso tentar? Precisava estar em jardim essa hora, cara. Estamos aqui aguardando o voto do deputado Enel Fellini. Enquanto isso, eu indago aos senhores parlamentares se tem alguma manifestação. Deputado Cabalmi. Estou contemplado, senhor presidente. Sem indagação. Deputado Renato Câmara. Sem indagações também, eu acho que está caminhando bem aqui essa nova tecnologia, ainda em fase experimental, né? Mas eu acredito que quando tiver todas as máquinas, né, ainda tem algumas máquinas que precisam ser instaladas, eu acredito que vai dar mais agilidade aqui nos processos. Deputado Lídio Lopes. Deu certo. Concluída a votação, indago ao deputado Lídio Lopes, tem alguma manifestação? Não, senhor presidente, sem. Então, só. Mais uma vez, entendo que algumas adequações precisam ser feitas ainda com relação à tecnologia colocada nessa casa. Muito obrigado.
Deputado Enel Felino. Tudo ok, senhor presidente. Agradecendo a presença de todos, agradecendo aos nossos telespectadores, desejamos um excelente dia a todos e agradecemos a Deus pelo dom da vida. Encerramos mais uma reunião da Comissão de Constituição, de Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado a todos.